Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A partir do ano passado, o Ministério Público Gaúcho, com a ajuda de outras instituições, apertou o cerco aos comerciantes para garantir a qualidade dos alimentos. Para falar sobre as ações de fiscalização da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar, convidamos o promotor de justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, que atua na especializada do consumidor na capital. Doutor Alcindo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Da mesma forma. Há muito o Ministério Público Gaúcho atua para garantir a segurança alimentar. A partir de que momento houve um maior rigor nesta fiscalização? Foi a partir da fraude do leite? A Promotoria do Consumidor, historicamente, sempre teve um trabalho envolvendo a questão da segurança alimentar. Mas é evidente que a partir das fraudes ali de 2013 para frente, envolvendo a questão da Operação Leite Compensado, depois das várias fases da Operação Queijo Compensado, que esse assunto se tornou, digamos, ainda mais prioritário ainda no âmbito da promotoria e também do Ministério Público. E aí várias denúncias começaram a chegar até nós, não só envolvendo produtos lácteos, mas também outros produtos. E desenvolvemos algumas operações logo em seguida. Então é um assunto assim que passou a ocupar um espaço bastante significativo no nosso dia a dia e também fruto de parcerias que nós temos com outras instituições, se instituiu esse programa de segurança alimentar, que é capitaneado pelo Ministério Público, mas envolve uma série de outros órgãos nessa cooperação, e passamos a desenvolver, então, essas atividades de forma mais rotineira, principalmente a partir de janeiro de 2016, inicialmente no litoral norte gaúcho e depois passando também a abranger outros municípios do estado. Doutor Alcindo, nós sabemos que a sua promotoria, que é uma especializada na área do consumidor, tem outros enfrentamentos nesta área, tá? Quer dizer, tem outras preocupações. Mas agora se torna destaque a área da alimentação. O senhor mesmo coordena o GAECO Segurança Alimentar. O que está acontecendo hoje em dia lhe preocupa ou até mesmo lhe surpreende? Na verdade, a questão da segurança alimentar, pelo que a gente percebe hoje, é uma preocupação, digamos, até de nível mundial, né? Mesmo no Brasil, a gente vê os espaços que esse assunto ocupa, inclusive na grande mídia, né? Nós vemos em espaços nobres das programações de TV essa preocupação com o trato da segurança alimentar. Então, sem dúvida que isso apenas reflete, e nós também temos que estar em consonância com as necessidades da população, da sociedade em geral, e também, muito por causa disso, também passamos a priorizar essa questão. O próprio Ministério Público, desde agosto de 2015, criou na sua estrutura, também como reflexo dessa prioridade, a criação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, com um braço, o GAECO, né, com um braço específico para a segurança alimentar, que eu tenho a satisfação de coordenar juntamente com meu colega Mauro Hockenbach. Então é uma prioridade institucional também que foi levada a efeito e que nós estamos dando seguimento e também priorizando no nosso dia a dia. É claro que a fraude no leite surpreendeu a todos, mas o senhor teria sim um balanço do ano passado para cá, de todas as ações, operações que foram feitas em estabelecimentos aqui no Rio Grande do Sul? Além das operações de leite, que infelizmente ainda persistem, tivemos que desenvolver algumas ainda em 2016 e outras ainda estão em andamento, infelizmente, digo de novo. A criação desse programa de segurança alimentar, então, envolvendo várias outras instituições, como a Polícia Civil, através da Delegacia do Consumidor, a Secretaria Estadual da Agricultura, a Secretaria Estadual da Saúde, o próprio PROCON, são entidades que têm nos dado esse apoio. Nós passamos, então, a desenvolver atividades em parceria nessa força-tarefa, visitando vários municípios do estado. Inicialmente começou no litoral norte e os próprios colegas do interior do estado passaram a solicitar a nossa presença nas suas comarcas, também fruto do recebimento que eles recebem diretamente de denúncias.
os próprios outros órgãos que fazem parte dessa força-tarefa também recebem e são fontes de destino de algumas denúncias e nós diretamente também aqui na Promotoria do Consumidor da capital também. Então passamos a visitar esses locais, contabilizamos até a presente data, são 61 municípios já onde ocorreram essas fiscalizações, ainda temos uma programação extensa até o final do ano. Foram cerca de 300 toneladas de alimentos impróprios ao consumo retirados do mercado, produtos que iriam chegar até a mesa dos consumidores em aproximadamente 290 estabelecimentos visitados. E ao longo também dessas inspeções, além daquelas medidas de cunho administrativo que resultam atuações pelos próprios órgãos envolvidos e as secretarias municipais de saúde, também há os desdobramentos cíveis, junto às promotorias locais, com a instauração de inquéritos civis, e também em algumas situações a necessidade também de providência de cunho criminal ao longo dessas inspeções, digamos assim. Foram 35 prisões em flagrante de maus fornecedores, ou seja, pessoas que estavam não só meramente agindo fruto de uma desorganização, de uma falta de conhecimento, mas agindo de forma intencional, com má fé, para que esses produtos fossem alterados e fossem disponibilizados no mercado de consumo. O senhor já deu uma ideia das instituições que integram essa força-tarefa, né, conduzida pelo Ministério Público, mas como são montadas essas operações? Qual é o planejamento? Como é feito essa ação? Na verdade, como é uma força-tarefa, cada um dos órgãos que a integram tem, digamos, poderes legais, inclusive, para agir nessa área. Então, eles são destinatários dessas reclamações, assim como as promotorias do interior, que têm sido, digamos assim, as grandes prepulsoras, né, na organização dessas vistorias. Então, há uma ordem assim de prioridade. Tem questões envolvendo fraudes que nós tentamos atender da forma mais rapidamente possível, e também aquelas situações de rotina, às vezes dificuldades identificadas nas próprias fiscalizações municipais, que às vezes por N motivos não têm condição de desenvolver uma atividade satisfatória por si só. Eles, às vezes, por interesses e ocorrem essas inspeções também em cidades de pequeno porte. Às vezes não há o profissional no âmbito do município qualificado para fazer aquela fiscalização, ou há o comprometimento, seja por questões de amizade, questões de parentesco, ou inclusive circunstâncias políticas que, de uma forma ou de outra, acabam impedindo ou inibindo determinado fiscal de fazer a sua atividade. Então, às vezes, eles também solicitam aos promotores do interior que essa força-tarefa compareça na sua cidade e dê, digamos, aquele respaldo para que essa atuação ocorra de forma efetiva para que esses estabelecimentos sejam efetivamente fiscalizados. O senhor já fez um pequeno balanço dessas operações e isso demonstra que a força-tarefa ela está passando praticamente por todas as regiões do estado. Praticamente já tivemos em todas as regiões do estado, até o final do ano já temos uma extensa programação, continuam chegando, né, solicitações dos mais variados locais e dos mais variados órgãos, seja das próprias secretarias e principalmente das promotorias, onde nós identificamos que há necessidade também de comparecimento e que se leve este modelo de atuação para que posteriormente seja replicado no âmbito das promotorias com as estruturas locais e que isso tenha uma continuidade, né, para que o efeito pedagógico dessas fiscalizações se perpetue no tempo, tivemos situações em que estabelecimentos disseram que jamais tinham sido visitados por ninguém da fiscalização municipal. 4 anos, 5 anos, 6 anos, são situações que deixam o consumidor totalmente vulnerável e a insegurança que isso reflete no momento que ele vai fazer suas compras em determinado estabelecimento, que vai no restaurante e não há a segurança de que esteja havendo uma fiscalização de fato. E nessas ações, doutor Alcindo, quais são os principais
problemas encontrados pelos agentes? Principalmente produtos vencidos, e aí vencidos eu já nem falo de 2, 3 dias, às vezes por um erro operacional. Nós nos deparamos agora, cerca de um mês atrás, estabelecimentos comercializando produtos vencidos em 2011, 2012, 2013, 2014. Véspera de Semana Santa, tinha um estabelecimento vendendo pescados vencidos em 2014. Então, são situações extremamente preocupantes. Questão da temperatura, principalmente nas altas temperaturas de várias cidades aqui do estado. Produtos que deveriam estar armazenados a 4 graus, a 6 graus, estavam a 30 graus, estavam a 25 graus. Produtos, às vezes, de alto consumo por crianças. Produtos altamente perecíveis, natas, iogurte, produtos de fiambreria, produtos cárneos, onde a possibilidade de desenvolvimento de um malefício à saúde pela ingestão desse produto é bastante plausível. Questões de procedência de produtos sem nenhuma nota fiscal, sem nenhuma rotulagem, sem nenhum selo de identificação, sem nenhum carimbo de inspeção efetiva, que transforma esse produto num produto, linguagem leiga, um produto clandestino. Esse produto não está sendo de fato inspecionado e contraria o espírito do Programa de Segurança Alimentar. No momento que nós não temos segurança que aquele produto está sendo inspecionado, em virtude disso, nós também temos sistematicamente retirado esses produtos do mercado. E, sem dúvida nenhuma, também produtos estragados, produtos, às vezes até pelo fruto do próprio vencimento, encontramos em câmaras frias de 2, 3 toneladas, todos os produtos já cheirando mal, já com a sua textura modificada, com a cor modificada. Então, digamos assim, que esses são assim, as principais incidências assim, que nós nos deparamos. E o que tem lhe chamado mais atenção nessas vistorias, doutor Alciento? Muitas vezes essa questão de o estabelecimento jamais ter sido inspecionado. Às vezes são estabelecimentos antigos que a gente até acredita pela forma da pessoa se expressar que realmente é bem possível que jamais tenha sido fruto de uma fiscalização. Há muita gente sem a mínima orientação, às vezes o sujeito escolhe trabalhar em determinado ramo, e eu sempre digo, trabalhar com alimentos é muito diferente de trabalhar com outros produtos. Não vou nem exemplificar, mas alimento é diferente. A pessoa tem que ser diferenciada, tem que ter um cuidado especial com os produtos, até porque se impacta diretamente a saúde humana. É muito diferente. Então, não são todas as pessoas que têm, digamos, aptidão para trabalhar com alimentos e perecíveis, principalmente. E o senhor acredita que o desencadeamento dessas operações pode ter ou tem um efeito pedagógico? Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Inclusive, alguns estabelecimentos, exemplifico agora no Litoral Norte, no verão passado, retornamos a estabelecimentos que tínhamos encontrados grandes problemas no litoral no verão passado, em 2016, e para nossa grata surpresa, evidentemente que não são todos os estabelecimentos, mas a grande maioria conseguiu se adaptar àqueles fornecedores que nós verificamos que são sérios, que não são aventureiros no ramo, né, que vieram realmente para permanecer, e que nós também com essa ação, além da proteção ao consumidor, também temos essa pretensão de também estimular os bons fornecedores, para que essa concorrência entre eles também ocorra da forma mais leal possível. Então, exemplifico um estabelecimento que ano passado tivemos 1,5 tonelada de produto retirado, esse ano retornamos, o estabelecimento tinha passado por uma reciclagem total, praticamente não encontramos irregularidades de espécie nenhuma. Como o senhor bem disse, foram toneladas e toneladas de alimentos descartados, recolhidos em supermercados, fruteiras, bares, restaurantes, mas recentemente nós tivemos um escândalo da carne e o Ministério Público Gaúcho começou também a investir, a fiscalizar abatedouros e frigoríficos, é isso? Na realidade, já tínhamos notícias aqui no Rio Grande do Sul de algumas situações envolvendo frigoríficos e abatedouros aqui em atuação aqui no estado.
É evidente que após a repercussão, né, forte dessa operação de âmbito nacional, da Operação Carne Fraca, também aqui estamos intensificando essa questão, estamos dando prioridade nessas inspeções do Programa de Segurança Alimentar a estabelecimentos que comercializam e que fazem o abate desse tipo de produto. A gente tem que, como já referi antes, temos que estar em consonância, digamos, com as necessidades atuais da população. E não resta dúvida que a carne, no momento, é um assunto prioritário. São situações em que aqui também tem uma repercussão grande, ainda mais no nosso estado, que tem essa característica, né? Envolvendo a pecuária. Então, a questão do abigeato também nos preocupa bastante. Estamos priorizando alguns estabelecimentos, mas onde há notícias que envolvam essa questão da procedência do produto e sem dúvida nenhuma, é uma das prioridades do GAECO de Segurança Alimentar para 2017, a questão dos produtos cárneos. Em muitas ações, pessoas foram presas, né? Foram presas em flagrante, inclusive. Agora, em termos de responsabilidade, a Promotoria do Consumidor está fazendo tudo para responsabilizar essas pessoas? Quando são situações ocorridas no interior do estado, nessas inspeções, o procedimento segue através das promotorias locais, né? Sim. Questões envolvendo os estabelecimentos da sua cidade. Agora, na Promotoria do Consumidor, pela sua atuação regional em todo o estado do Rio Grande do Sul, em questões que envolvam frigoríficos com atuação em todo o estado ou nacional, inclusive, abatedouros também que tem um selo de inspeção de âmbito estadual ou de selo de inspeção federal, aí a atribuição passa a ser automaticamente da Promotoria do Consumidor. Então, é um trabalho em parceria também com as atribuições, cada um desses órgãos na sua esfera de atuação e de atribuição. Agora, eu queria voltar em questões pontuais, como a do leite e a do queijo, né? Um trabalho do Ministério Público Gaúcho, que eu sei não cessou ainda, continua, inclusive com repercussão nacional. O que o senhor poderia dizer sobre a fraude no leite e a do queijo, principalmente? Na realidade, não temos a pretensão nem a ilusão de que essa fraude vá cessar por total um dia. Sempre tem aquelas pessoas, e isso é infelizmente fruto da própria ganância do ser humano, que tentam de alguma forma levar uma vantagem adicional, digamos um atalho na sua atividade para obter uma maior rentabilidade. O que nós podemos dizer aqui, pelo acompanhamento que nós temos, pelos vários convênios, nós temos acesso às análises laboratoriais em todo o estado do Rio Grande do Sul, as denúncias continuam chegando até nós, de que houve uma evolução considerável na qualidade dos produtos lácteos, inclusive porque várias empresas que estavam aqui, que realmente não vieram para o Rio Grande do Sul com o espírito de trabalhar dessa forma, já foram inviabilizadas, já 16 ou 17 indústrias foram fechadas, indústrias de laticínios que trabalhavam basicamente com fraude. Várias pessoas físicas também foram processadas criminalmente, sofreram condenações. Também no patrimônio dessas pessoas, através de medidas cíveis, também se conseguiu a indisponibilidade de vários bens, de vários valores que eles tinham auferido com essas fraudes e indiretamente foram retornados à população em forma de termos de ajustamento de conduta ou mesmo de condenações judiciais. Mas não é possível afirmar que essa fraude em algum momento vai cessar. Nós vamos continuar vigilantes, as informações continuam chegando, temos operações em andamento, inclusive, e continua sendo uma prioridade da atuação do GAECO de Segurança Alimentar. O senhor é um promotor de justiça, fiscal da lei. O senhor acredita que tem todas as ferramentas necessárias para continuar o seu trabalho, principalmente na área da alimentação? E mais, acredita também que precisa mudar alguma coisa, principalmente na área legislativa? Comparando com o início da nossa atuação, principalmente no leite, em 2013, nós já tivemos, digamos assim, algumas questões que ocorreram que vieram neste rumo de melhoria da atuação.
exemplifico com a Secretaria Estadual da Agricultura aqui, que há anos não tinha concurso para fiscal. Nesse tempo, mais de 200 fiscais foram somados aos que já trabalhavam justamente para atuar nas várias áreas de fiscalização do Estado. Tínhamos um regulamento do Ministério da Agricultura que datava de 1952, não tinha uma atualização, que ainda falava em produtos, em veículos de tração animal, falavam várias expressões que já estavam completamente desatualizadas, justamente por já ter mais de 60 anos. Foi agora, no mês passado, finalmente foi adequado, ainda está, assim, digamos, em estudos de aplicação, mas já é um avanço também. Tivemos aqui uma lei estadual aqui no âmbito da Assembleia Legislativa aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que foi aprovada também, envolvendo o controle dos transportadores do leite, que foi o primeiro foco da nossa atuação, era onde estava a maior parte das fraudes que nós identificamos. Agora, evidentemente que temos questões, inclusive no nosso Código Penal, que ainda merecem um trato diferenciado. Exemplifico a questão de uma fraude de medicamentos, que evidentemente é grave da mesma forma, mas que é considerado crime hediondo e parte de uma pena mínima de 10 anos de reclusão. Ao passo que alimentos que, por vezes, exemplificando com a questão do leite, pode atingir um número muito maior de pessoas do que alguém que vai ingerir determinado medicamento. Digamos, o público-alvo num produto de massa, como é o leite, é muito maior, ainda tem essa pena de 4 a 8 anos, então entendemos que, no mínimo, uma equiparação tornando também hedionda essa prática de adulteração de substância alimentícia, poderia ser um avanço considerável. Já existe projeto na Câmara dos Deputados, inclusive proposto aqui pelo deputado Heitor Chu, aqui do Rio Grande do Sul, em tramitação, e torcemos para que isso também possa ser mais uma ferramenta que vá ajudar nesse combate. Como o cidadão que desconfia, que sabe de alguma coisa, pode auxiliar o Ministério Público em uma denúncia de uma possível fraude? Até sempre digo isso. Na verdade, o consumidor, o cidadão, ele é o primeiro fiscal nessa situação. É ele que vai se deparar no seu dia a dia, no rincão mais longínquo aqui do nosso estado, e que vai se deparar com determinado produto em determinado local que possa estar em desconformidade com a sua forma de apresentação, com a sua validade, com a sua qualidade. Então ele, no primeiro momento, ele pode, evidentemente, se dirigir ao próprio estabelecimento onde ele está, chamando a atenção para essa situação e verificando a persistência. É importante também que o consumidor hoje, embora a vida corrida de todo mundo, que perca alguns segundos a mais na sua compra diária, para que ele possa verificar em determinado produto as questões de rotulagem, as questões alergênicas que estão ali, a questão da validade, que gaste esse tempinho a mais para que ele tenha uma segurança maior na aquisição desse produto. E, evidentemente, ele sempre tem o canal aberto às próprias promotorias do interior do estado, os órgãos de fiscalização, as próprias prefeituras municipais têm seus serviços de fiscalização, ou através da Secretaria Estadual da Agricultura, Secretaria Estadual da Saúde, Polícia Civil, Brigada Militar, são tudo fontes que estão postas à disposição dos consumidores para que eles encaminhem essas questões. Doutor Alcindo, o assunto é palpitante, mas nós estamos chegando ao final do programa. Então eu gostaria que agora o senhor desse um recado ao cidadão, né, e fizesse suas considerações finais em um minutinho. Na verdade, só dizer exatamente a necessidade de que o consumidor cada vez mais procure se informar. Hoje temos várias ferramentas, temos as redes sociais, tem vários meios que até há pouco tempo atrás não dispunhamos, que ele tenha esse tempo adicional nas suas compras e que ele saiba que o Ministério Público e essa força-tarefa que foi instituída, que tem essa preocupação permanente de que o alimento que chegue à mesa dos consumidores, e todos nós somos consumidores, né, chegue em condições justamente para que os malefícios de uma ingestão, às vezes com riscos graves à saúde das pessoas, sejam evitados, e que ele exerça o seu direito legítimo de adquirir produtos com qualidade. Ok, promotor de justiça
Alcindo Bastos da Silva Filho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza também de aceitar o nosso convite. Muito obrigado, sempre à tua disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!